Saudação no precioso amor de Jesus, tanto para nós que estamos aqui, para vocês, quanto para aqueles que pela transmissão se entregam a nos acompanhar. É um tempo que temos para o ensino, para o estudo, para o aprendizado da palavra de Deus. Diz que quando Jesus foi batizado, quando ele veio para João batizar, cumprindo aquilo que já João deveria entender como introdução do ministério público do Senhor Jesus, ouviu-se uma voz do céu que dizia o quê? Este, meu filho amado, em quem me comprazo. Eu não estava nesse momento, nem você presenciamos uma voz vindo do céu, não é? Mas aconteceu, a Bíblia registra sobre isso. Estava ontem chegando à igreja, não há de crer que eu ouvi uma voz vindo do céu. Eu me impressionei, uma voz vindo do céu, e era uma voz já programada, era um avião fazendo uma propaganda lá no alto, não é? Eu olhei assim e falei, até onde a tecnologia tem chegado, agora você está ouvindo vozes, ou voz do céu. Eu tinha visto propaganda em carro de som, moto, bicicleta, mas avião foi a primeira vez. Eu ando vendo coisas, não é? De vez em quando a gente tem essa impressão. Olhei para o pé de jabuticaba, quem que eu vejo lá se deliciando em chupar jabuticaba? 2 pombas, estou vendo coisas, não é? Vaca chupando manga e tendo dor de barriga, já imaginou algo assim? É a época que nós estamos vivendo, tá? Só mencionando isso para descontrair para você. Nós vamos agora abrir a palavra de Deus, Salmo 103. Salmo 103, ainda há pouco nós cantávamos essa canção sobre o Salmo 23, e eu comecei a lembrar de todas as mensagens, são 34, que eu preguei no Salmo 23, um ano, deu para a gente atingir de cheio as 4 estações do ano, e terminamos a estação que o Salmo termina. Interessante isso, não é? De vez em quando eu assisto os vídeos, está lá no YouTube, alguns estão no Facebook, do Salmo 23. Saudade daquele tempo em que Deus conosco tratou dessa maneira, dessa forma. Agora eu estou no Salmo 103. Se algo que eu não tinha estabelecido para este ano, era pregar no Salmo 103. Mas tudo mudou quando o pastor Eliseu não pôde chegar, e eu acabei iniciando. E aí agora daqui uns dias estou terminando e voltando para as 3 virtudes, agora a esperança que nós temos que tratar nas 2 epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Logo em breve, daqui uns dias, eu vou estar pregando as mensagens, concluindo o Salmo 103, depois eu tenho 2 pregadores convidados, um está devendo essa missão, já tem mais ou menos 8 anos, que é para ele pregar sobre a vinha de Nabote, e por 8 anos estamos esperando o nosso irmão Iter pregar aqui, lá em 2015, eu acho que foi 2015, eu chego na casa do irmão Luiz, irmão com quem juntos orávamos, uma vez por semana, e ele comenta, pastor, ontem o Iter pregou sobre a vinha de Nabote, pastor, foi uma bênção, eu já fiquei empolgado, preciso convidá-lo para pregar, preciso convidar o Iter para pregar para nós. E até hoje ele não pregou essa mensagem sobre a vinha de Nabote. Mas agora está ficando próximo, o cerco está fechando para ele. Depois que ele conheceu a irmã Rosane no hospital e viu o testemunho dela, ele falou, preciso ir nessa igreja pregar sobre a vinha de Nabote. Ficou empolgado também. Estamos em novembro agora, tudo correndo bem, ele vai pregar sobre a vinha de Nabote. Eu preguei sobre abuso de poder, ele vai falar sobre a vinha, é uma outra mensagem, o texto é o mesmo, mas é uma outra mensagem. Bom? Vamos lá então? Salmo 103, a Tiana
comentou comigo que ela foi assistir o vídeo na segunda-feira, porque no domingo ela estava ministrando com as crianças, e que eu havia lido muito rápido. Eu falei, precisamos fazer a contagem. Aí eu fui fazer a contagem, é 125 palavras por minuto. E na leitura do texto, eu fui a 179. Fui multado, né? Me multou, tá? Realmente foi rápido. Eu falei, gente, estava 300 por hora. 12 versículos em 1 minuto. É muito rápido, não é? 12 versículos é muito rápido. Concordo com ela, ainda que a pronúncia dá para entender cada palavra, foi rápido sim. Coloquemos-nos em pé. A única razão para mim ler todo o Salmo é para a gente ficar cada vez mais familiarizado com todo o Salmo. A mensagem está só no versículo 6, só no versículo 6. Estamos juntos, unidos, além do amor no texto. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Entreguemos-nos a esse momento agora, sendo o momento da oração. Deus abençoe a porção da sua palavra aos nossos corações. Nos entregamos, Deus bendito, a este momento para o ensino, para a pregação da palavra do Senhor. Nos dê a graça, ó Deus, a condição que vem do Senhor para a exposição da tua palavra. Que ela aconteça, e ela acontecendo, dará luz, dará entendimento ao teu povo, como também ao pregador. Usa-me, Deus, e capacita-me, sendo com o nosso povo aqui e com todos aqueles que na providência e na condição que têm, nos acompanham pela transmissão. Abençoe
a obra e o ministério desta igreja, e também, ó Deus, oramos pelo povo de Israel. Sabemos que o Senhor tem ciência de tudo o que acontece com eles, dentro do plano profético já estabelecido pela palavra do Senhor. A nós compete-nos orar pela paz de Israel, pois a tua palavra diz: prosperarão aqueles que te amam. Que possamos perante o Senhor assim nos conduzirmos, orando pela paz de Jerusalém, pela paz do povo judeu. Oramos, nos entregando para a mensagem, que não haja dispersão alguma, mas que possamos entender que há uma manifestação, e queremos crer nessa manifestação do Senhor hoje à noite, da tua presença, Pai, neste lugar. Oramos no nome de Jesus. Amém. As características de Deus e os seus benefícios, porque ao ordenar a sua alma que se entregasse a bendizer ao Senhor, como ele diz, como o salmista menciona: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Das características, qualidades estabelecidas por Deus e mostradas neste salmo, associadas a essas características, ou destacando essas características, nós temos os benefícios que tanto nos favorecem, que tanto nos ajudam, que diz respeito a nós de uma maneira muito impressionante, incrível, absolutamente vindo de encontro àquilo que nós necessitamos. Esses benefícios que nós não podemos esquecer. Já destaquei, entreguei para você o primeiro deles, a ação em nosso benefício, em nosso favor, da misericórdia de Deus, que entrou em cena, alicerçada pelo amor de Deus, por tudo aquilo que Deus é, vindo para o pior estado que alguém poderia se encontrar, tendo então sobre si a ação do pecado, pecador, foi redimido, resgatado, que redime a tua vida da perdição. Não merecíamos, ao contrário do que merecíamos, a ação da misericórdia de Deus. E nós entendemos fatos dessa misericórdia. E na semana passada eu tratei com você sobre o perdão de Deus, que ocorre por causa da misericórdia, mas nós tratamos dele à parte, mostrando a importância que só Deus, tão somente Deus, poderia conceder-nos o perdão dos nossos pecados por uma obra realizada quando alguém tomou o nosso lugar e nós fomos perdoados, experimentamos o perdão de Deus, que é algo impressionante para as nossas vidas. E hoje à noite, uma terceira característica das 4 que eu tenho que entregar. A terceira eu começo tocando nela hoje à noite. Não dá para fazer toda ela num momento só, porque você não quer voltar para casa às 10 horas da noite. Você quer voltar para casa 8h30, que eu termine aqui, e você então vai dizer para você mesmo: dever cumprido, voltemos para casa. A quarta característica encontra-se no versículo 6. A terceira característica das 4 que eu vou mencionar, a terceira encontra-se no versículo 6.
que eu e você lemos no versículo 6? O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Já viu aquela obra, aquele feito de alguém que você diz, fazer como essa pessoa fez é para poucos, não é algo que poderia ser realizado por muitos. Tem pessoas com habilidades e talentos quase únicos, mas no texto aqui, essa condição e essa habilidade que Deus tem é só dele, amém? É só dele. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Entenda, quando eu digo é só dele, de acordo com a natureza, o aspecto que eu vou mostrar para você, ninguém pode assemelhar-se a ele, porque devido à natureza pecaminosa, somos imperfeitos, não é verdade? Deus não, Deus é perfeito. Então, eu quero associar esse versículo com outro versículo da mesma natureza, só que no Salmo 145, versículo 17, eu leio para você. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Justo, justiça, não é assim? O Senhor faz justiça, porque Ele é isso. Como é que é esse fato de Deus ser justo? Em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. A palavra santo aparece aqui no nosso texto, no versículo 1. A justiça de Deus. A justiça de Deus é verdadeiramente um tema que muitas vezes tem gerado muitas dúvidas e questionamentos em nossas mentes. Como podemos entender um Deus justo no meio ou em meio a um mundo tão entregue, tão cheio de injustiças e sofrimentos? Vai falar que você nunca veio ao seu pensamento algo assim? Como podemos entender Deus sendo justo e tantas injustiças que são cometidas, tanto sofrimento ao longo da história, desde aquele dia, que eu não sei que dia da semana que foi, e nem exatamente que horário era registrado no relógio do tempo, em que Eva tomou aquele fruto proibido. Não somente comeu, mas também deu ao seu marido. E então, desencadeando-se a desobediência de ambos, a intromissão do pecado no mundo. E toda a sorte de malefícios provenientes do pecado de lá para cá. Quantas injustiças, quanto sofrimento veio sobre o ser humano, a terra foi amaldiçoada, espinhos, abrolhos, passou a produzir, a terra tão entregue a produzir mantimento, passou a produzir drogas, ao ponto que até hoje a natureza geme. E um mundo de tantas injustiças. Entre o povo judeu, por exemplo, quanto sofrimento e alguns momentos de violência e sangue sendo derramado, quando ocorreu, por exemplo,
a ocupação romana, que embora dessem a eles uma certa liberdade, tentavam controlar tudo, até a adoração deles no templo, ficando com a liderança romana, por exemplo, as vestes sacerdotais. E um dos generais, numa expressão de descaso, uma expressão de não estou nem aí para o templo de vocês, adentrou o que era o repúdio para os judeus, no lugar que só o sumo sacerdote deveria entrar uma vez por ano. Esse general, num desacato total, num abuso, na verdade, nem desacato, mas num abuso de autoridade, não é nem desacato, é abuso mesmo, entrou no Santo dos Santos e ficou na mente de muitos judeus: mas Deus não é um lugar santíssimo? Eu só não tenho uma noção exata deste ocorrido, se foi depois do véu ser rasgado de alto a baixo ou se foi antes. Eu não tenho uma noção exata sobre isto. Mas nada aconteceu a princípio com este general, com essa autoridade romana, senão anos depois, sendo assassinado violentamente no Egito. E o que para os judeus foi uma espécie do castigo de Deus vindo sobre ele. Tem gerado muitas dúvidas e questionamentos a respeito da justiça de Deus. Como podemos entender um Deus justo no mundo em que nós vivemos? Então, para isso, vamos ao primeiro ponto de consideração: o que é a justiça de Deus? Eu tenho, dentro deste ponto, que é a justiça de Deus, vamos estudar 3 aspectos importantes para que você tenha uma noção exata a respeito do que é a justiça de Deus. Atenta, a justiça de Deus é aquele atributo que significa que Deus é perfeitamente justo. É um atributo que significa que Deus é perfeitamente justo. Não há nele, Deus, qualquer injustiça, nem nele, nem nos seus feitos. O que nos leva à compreensão que Deus é plenamente correto e íntegro. Pense, alguém assim, é um atributo que mostra Deus é perfeitamente justo em tudo o que faz, em todos os seus feitos. Ele é perfeitamente justo. Não há qualquer injustiça em Deus. Não há. Até mesmo situações que eu vou colocar para você aqui, você fala: puxa vida, mas como é interessante avaliar essa consideração, quando para muitos ele estaria sendo injusto em fazer o que está fazendo, mas ele é justo, perfeitamente justo. Deus, no primeiro aspecto, o que é a justiça de Deus? Deus é um juiz justo que não faz acepção de pessoas. Ele é justo ao ponto de não fazer acepção de pessoas. Nós temos alguns textos para a gente apreciar hoje à noite. O primeiro deles é Deuteronômio 10:17. Todos eles vão se harmonizar neste fato. Deuteronômio 10:17. Deuteronômio 10:17. Está depois de Números, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. 10:17. Eu vou ler para você e você vai acompanhar comigo nesse texto. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus
dos deuses. Não há deuses, só há o Senhor. Mas se para alguns faz sentido deuses, Ele é o Senhor dos deuses. É o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz o quê? Acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Uma professora de escola particular, não é minha filha não, viu? Ao entregar para a secretaria as notas de determinado aluno, recebeu a seguinte informação: professora, mas que notas são essas desse aluno? A professora então responde: são as notas de acordo com o aproveitamento dele na prova. Não, professora, mas esse aluno não pode vir com notas assim. Por que não pode vir com essas notas, se isso é o resultado do aprendizado que ele apresentou? Não, professora, esse aluno é o neto da diretora. Que absurdo, não é? Acepção de pessoas. Oh não, mas esse aqui nós temos que tratar assim porque ele é. Tiago fala sobre isso na epístola dele. Entra alguém muito bem vestido e é tremendamente tratado de uma maneira com toda a pompa e consideração, e entra uma outra pessoa simplesinha. Devemos tratar todos com a mesma consideração, mas nós não temos essa tendência, não é verdade? Nem Samuel, quando foi lá na casa de Jessé ungir aquele que por Deus estava sendo separado para ser o rei de Israel, imagine, gente, separado por Deus, e Deus estava testando Samuel na sua visão. Deus não falou para ele: olha, tal pessoa parece caça ao tesouro, não é? Ele chegou lá, ele se impressionou com Eliabe, com o irmão deste, e aquele talvez que menos impressionaria Samuel, o caçula. Desde que eu me entendo por gente, e na minha família eu sou o filho mais velho de 4 irmãos, eu sempre ouvi que o filho caçula, por ser o caçula, não manda em nenhum dos irmãos, ele é mandado por todos os irmãos. Estou falando coisa estranha? Não. Aliás, o filho mais velho parece o pai se é o menino, né? Parece o pai do caçula, né? E o caçula muitas vezes fica ao comando do mais velho. Não sei se você é o filho caçula. Alguém aqui é filho caçula, além da minha esposa? Ah, o Ernesto. Quem mais? A Esther também é caçula, não é? Ok. Deus não vê como vê o homem. Deus não faz acepção de pessoas. Nesse ato de Deus não fazer acepção de pessoas, é assim porque Ele é justo. Ele é justo. O ser humano, quando vai usar algo para considerar porque este não aquele, olha a aparência, olha o exterior, olha o que ele vê. Mas Deus olha o quê? O que Deus olha? Coração. Isso é Bíblia, não é amarrado não é? Isso é Bíblia. Deus olha o coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Isso é Bíblia também, em Provérbios capítulo 4, o Rafael acha e põe o texto lá. Quando ele não põe, eu coloco depois, tá? Esses textos extras que nós
usamos. O que é a justiça de Deus? Deus não faz acepção de pessoas. Deus é perfeitamente justo. É o atributo que mostra que Ele é perfeitamente justo. Não há qualquer injustiça nele. Romanos capítulo 2, versículo 11. Romanos 2, 11. Aqui Paulo mostra que tanto o judeu quanto o grego, judeu, gentio, estão todos debaixo da mesma situação, da mesma condição. Por quê? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Os que pecaram sem lei, os gentios, precisam da obra de salvação. Os que receberam a lei também precisam, sem lei ou com lei, não há acepção. Eles precisam da obra redentora realizada por Cristo Jesus, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Atos 10, 34, é lindo esse texto, porque está no contexto de Pedro na casa de Cornélio. Pedro foi lá pregar o evangelho para Cornélio. Cornélio era o centurião romano, centurião da corte italiana. E Pedro, quando lá chegou, ouviu o testemunho de Cornélio, porque ele foi ordenado a chamar Pedro. Ele fala para Pedro isso. Cornélio estava tão interessado na mensagem que Pedro tinha para apresentar-lhe, que ele não tinha apenas a família em casa, mas tudo quanto ele podia de parente convocar, chamar, e ali estava o pessoal. E Pedro então, abrindo a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Já imaginou? Que melhor contexto para reconhecer numa pregação do Evangelho que a promessa do Messias, do Redentor, feita entre o povo judeu, não era tão somente para o povo judeu, é para todos, para o gentio também. E Pedro, contextualizando o que havia acontecido, mostrando que Deus, para com ele, não há acepção de pessoas. Pedro está mencionando o que está lá em Deuteronômio, o que Paulo mencionou também no seu texto, em Romanos, mas aqui é Pedro em Atos falando. E nós também precisamos caracterizar isso conosco. Diante da justiça de Deus, para com ele não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Tem mais um texto, agora na epístola do apóstolo Pedro, várias vezes mencionados, você tem uma ideia da importância disso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mas a questão de destacar, se você invoca por Pai aquele que não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, porque dentro do conceito da sua justiça, ele é perfeitamente justo. Deus tem um padrão que o faz agir com perfeição na sua justiça. Ele tem um padrão, ele tem
um modelo, ele tem algo no qual ele se baseia. O padrão de Deus com o qual ele tem o certo por certo, que faz ele agir sempre de maneira reta, é ele próprio. O próprio Deus é o padrão final do que é justo e certo. É ele próprio. E ele sempre age de acordo com esse padrão. O padrão é a própria pessoa, é o próprio Deus. Porque, entenda, antes de termos a palavra de Deus, de onde vem a palavra? Deus. Não tem ninguém acima de Deus. Não tem ninguém acima dele. Ele é o padrão final do que é justo e do que é certo. Tem pessoas que perguntam assim: o que é certo, o que é justo? De acordo com a nossa cultura, isso não é certo, de acordo com a nossa cultura, mas na cultura do Benjamin, lá do não sei aonde, lá pode. Será que pode? Para saber se pode ou não, você tem que avaliar dentro do padrão perfeito de justiça, aquilo que pode e aquilo que não pode. Porque o homem não é o dono do mundo. Salmo 24, versículo 1: do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e aqueles que nele habitam. Tem dono, pertence a alguém. O domínio do Senhor é sobre tudo. Ele estabeleceu o seu trono nos céus, mas ele domina sobre tudo. O nome dele é santo, é o Altíssimo. Temos convicção dessa realidade, daquilo que Deus é. Em segundo lugar, desenvolvendo o conceito do que é a justiça de Deus, é o atributo que significa que Deus é perfeitamente justo e todo o seu agir, todo o seu proceder, todos os seus feitos são feitos em justiça, aquilo que é correto, íntegro, porque é um Deus que não faz, é um Deus que é um juiz que não faz acepção de pessoas. Deus é um juiz que não faz acepção de pessoas. Em segundo lugar, a justiça de Deus é baseada na sua santidade e na sua retidão. Marca isso, isso é importante. A justiça de Deus é baseada na sua santidade e na sua retidão. O atributo justiça de Deus na Bíblia é frequentemente chamado de retidão. Justiça de Deus frequentemente é chamado de retidão. Agora, as manifestações da santidade de Deus em suas relações com os homens, deixa eu colocar para você de uma forma melhor. A maneira como a santidade de Deus se manifesta nas relações de Deus com os homens, destaca a retidão e justiça. Manifestações da santidade. Deus é santo. Deus é santo. Deus é puro. A manifestação dele relacionando com os homens, comigo, com você, vai destacar a retidão e a justiça. A retidão entra em cena e a justiça nas manifestações da santidade, no relacionamento de Deus conosco. E essa justiça ela é baseada na santidade e na retidão. E a santidade ela vai destacar o que de Deus? O caráter de Deus.
Ela destaca o caráter de Deus. Deus é santo. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. No atributo santidade, que é um atributo moral, nós temos a justiça e a retidão, que nas manifestações da santidade destacam nas suas relações com o homem, é destacado então a justiça e a santidade. Justiça e retidão, manifestações da santidade. A santidade destaca o caráter de Deus, e a retidão e justiça, este caráter é expresso nas suas relações com os homens, por causa de quem Deus é, por causa dele ser santo, no seu caráter moral. Essa santidade aponta a sua retidão e a sua justiça. É um Deus que faz justiça, ele faz justiça, ele age com justiça, nada passa impune a sua justiça. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, Deus trata conosco com justiça. Quando pessoas agem conosco com injustiça, Deus, na sua justiça, trata conosco, fazendo aquilo que é certo, correto, íntegro, como Deus tratou com Davi. Davi sabia que Deus faz justiça. Agiu assim na vida dele, tanto livrando ele da perseguição que ele sofreu por Saul, quanto também corrigindo ele, disciplinando-o quando ele pecou. Quando nós pecamos, por Deus ser justo, ele vai nos disciplinar. Se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós sofremos a consequência dos nossos erros. É a lei da semeadura e colheita, não é assim? A dona Célia casou comigo, não tinha nenhum revólver apontado para ela no altar quando nós casamos. Foi de livre e espontânea, não fala que é pressão não, porque não foi não, livre e espontânea vontade. O pastor perguntou para ela: olha, não pode nem brincar com isso, hein? Se brincar, eles cancelam o casamento. Não pode nem brincar, né? A coisa é séria. Mas na verdade, antes de chegar no... Aliás, tem um livro sobre... O livro é Antes e Depois do Sim. Antes e Depois do Sim. Qualquer pessoa que lê aquele livro, se estiver namorando, fala: nossa, mas não é que aconteceu mesmo? A noiva desistiu no altar, na cerimônia do casamento. Irmãos, acontece isso? Já aconteceu. Eu aqui, eu vi, depois do chá de cozinha ser realizado, uma jovem romper o noivado com o rapaz. Algumas pessoas aqui sabem de quem eu estou falando. E o pastor dela falou assim, não era a favor. Ele falou que ele não era a favor do casamento deles. E ela, faltando não sei se uma semana ou duas, ela rompeu. Agora, olhando para trás, teve essa cena. Eu não sei sobre ela, o rapaz eu sei. Ele casou pouco tempo depois, tem um casal de filhos, o filho dele já está com quase 18 anos. Casou com a outra pessoa.
Então, até no altar, quando eu cheguei para casar, eu fiquei assim. A minha esposa, como ela chegou, entrou na igreja sorridente, alegre, eu falei, bom, 50% está garantido. Está alegre, né? Tal. Mas eu já vi noiva assim, que você olha assim e fala, o que está acontecendo com essa noiva? Parece que está tendo uma revolução dentro dela. Será que vai ser tudo sim, 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 sim? O que a Bíblia fala? Tem que ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Mas nós entendemos que quando duas pessoas amam a Deus mais do que amam uma e outra, né, serão capazes de amar uma a outra mais do que imaginam ser possível. Então aquilo que Deus uniu, que fique unido. Não é assim? Não separe o homem. Então, confirmou diante de Deus, sentiu paz, com Deus é sempre adiante. Não é? Sempre adiante. Não importa se tem um mar, se tem um deserto, siga em frente, vai em frente. Se Deus abençoou e Deus está unindo, quem sou eu para separar? Mas se Deus não deu paz, reveja. Tá? E se alguém quiser ler o livro antes e depois do sim, eu te empresto esse livro, tá? Tá lá em casa. Eu acho que raramente eu tenho emprestado esse livro para alguém, antes e depois do sim, tá? Não leu esse livro não é, Esther? A Esther não leu esse livro. Leu outro, não é? Mas tem que certificar, né? Depois, quando casa, aí começa a reclamação. Aí a pessoa fala assim, mas você não sabia disso? Não, as pessoas mudam, irmãos. Tem fase. Até os 40 anos é uma fase, depois é outra fase, depois vem outra fase, vem outra fase. A fase mais difícil é que eu estou agora. É a fase mais difícil. O pessoal pensa que passa muitos anos de casado, fica mais fácil. A impressão que eu tenho é que exige mais amor, mais paciência, mais tolerância, tá? Mas ainda assim prevalece o que a Bíblia nos ensina. Não é bom que o homem esteja só. Alguém vai falar assim, antes sozinho do que mal acompanhado. Eu falo o que, tá? Ok. Deus é um juiz que não faz acepção de pessoas. Descreve para você a justiça dele. A sua justiça é baseada na santidade e retidão. Em terceiro, ele julga com equidade, seria hoje equidade, né? Mudou, e imparcialidade. Há uma retidão de Deus. Para Deus, a retidão é a imposição de leis, exigências retas. Deus sempre faz o que exige, o que é reto, o que é necessário. E nós vamos ver a realidade disso na Bíblia. Mas antes, porém, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. E imparcialidade. Equidade e imparcialidade. Você lembra a semana passada que eu falei para você que Deus tem um amigo na Bíblia, uma pessoa que foi chamado amigo de Deus? Quem é que é? Abraão, o pai da fé, Abraão. E Deus teve uma conversa muito íntima, muito próxima com Abraão. O versículo 18 de Gênesis capítulo 18, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra,
porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, que acerca dele tenho falado. Presta atenção. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo a mim, caso contrário eu saberei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. No contexto, ele recebeu a visita dos mensageiros, trazendo-lhe a certificação da promessa de um filho, e esses mensageiros deixam Abraão. Abraão fica no lugar em que eles partem dele, e Deus então, e aproximou-se Abraão dizendo: destruirá também o justo com o ímpio? Versículo 23. A Bíblia diz que ele ainda ficou ali diante da face do Senhor, e ele tem uma pergunta para o Senhor, sabendo da destruição de Sodoma e Gomorra. Ele fala: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, ou destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, e longe de ti não faria justiça o juiz de toda a terra. E o que Deus fala para ele? Que se houvesse 50 justos, ele não iria destruir a cidade. Aí ele vai falar assim: e se de 50 justos faltarem 5? 45. Deus fala: não vou destruir por amor dos 45. E Abraão vai falando, até que ele chega em 10. E Deus disse que se houvesse 10 justos na cidade, ele não destruiria a cidade. E fica em 10. Mas a Bíblia vai dizer que só tinha um. Se tivesse 10, não seria destruída Sodoma e Gomorra. Por causa de 9 justos não contabilizados em Sodoma e Gomorra, ela foi destruída. E a estátua de sal da mulher de Ló, e a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Se tivesse 9 para dar 10 com Ló, não teria destruído. Palavra de Deus para Abraão. Abraão, com muito jeito e reverência, foi conversando com Deus, e ele vai diminuindo. Olha a diferença que faria se lá tivessem 10. Deus deu a palavra dele: não a destruirei por amor dos 10. Quando Deus entrega para nós algo da sua palavra, quando Deus nos ordena fazer algo, podemos confiar, podemos acatar. É a verdade. É a verdade. Se a Bíblia menciona a respeito de uma eternidade no lago de fogo, tenha certeza, e que muitos estarão lá, não é para duvidar não. Deus é justo, perfeitamente justo. Quando Satanás, na pessoa de Lúcifer, se rebelou contra Deus, e não só ele, mas uma terça parte de uma legião de anjos, Deus cumpriu a sua justiça. Foram lançados. Quando o homem pecou, ele foi lançado fora do jardim do Éden. Deus cumpre a sua
palavra. Se Deus estabelece sobre você a sua palavra de bênção, que Ele vai te abençoar, que você será um abençoado por Ele, você vai esperar o quê? A bênção de Deus. No passado os filhos diziam: Pai, bênção pai, bênção mãe. Tem uma bênção que eu menciono com você aqui, a bênção araônica. Deus não trata ninguém no seu juízo, na sua justiça, com imparcialidade. Ele julga com equidade. O Senhor faz justiça e juízo. Juízo é a ação dele de julgar a todos os oprimidos. Não vai escapar um. Vou parar aqui. Se por um lado, aquela voz que veio do céu, do próprio Deus, em relação ao seu Filho Jesus, ele chama Jesus de: este é o meu Filho, o quê? Amado. Você sabe como é que Jesus, na oração intercessória de João 17, chama Deus? Ele chama Deus de Pai, sim, mas que tipo de Pai? Pai justo. Pai justo. O que aconteceria com Jesus indo à cruz e sendo o Cordeiro imaculado de Deus para o sacrifício, para satisfazer a sua justiça, a sua santidade, o seu amor? Era algo de um Pai justo. O Pai de Jesus, Ele chama Pai justo. O mundo não te conheceu, mas estes te conheceram, mencionando os discípulos, e creram que tu me enviaste. Por várias vezes ele menciona Pai, mas ele vai mencionar Pai justo. Filho amado, Filho que me ama, Pai justo. E na cruz ele vai dizer: Deus meu, Deus meu. Interessante isso, não é? Ainda para a semana que vem vamos colocar algumas coisas. O Espírito Santo convence o pecador perdido do pecado, porque não crê em mim, diz Jesus, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo, só permita-me acentuar de forma precisa, escapa alguns detalhes da mente, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Pecado, justiça e juízo, convicção do Espírito. Eu tenho uns textos para a semana que vem, nessa questão da equidade e imparcialidade de Deus, e mais aspectos da justiça que nós vamos estudar nessa terceira característica que tanto nos beneficia, que tanto nos favorece. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Porque eu posso absolutamente descansar, crendo nesse fato que Deus faz justiça e juízo a todos os oprimidos, que esse mundo que parece estar de pernas para o ar, ainda assim, Deus está atento a tudo, e é Ele que faz justiça e juízo, ao tempo de Deus, ao momento de Deus.
Eu fico imaginando quando tantas autoridades humanas que se valeram desse título dobrarem os seus joelhos num tempo vindouro. Rejeitamos o Salvador, o Messias. Entendem agora? Ele é o Senhor. Amém? Ele é o Senhor. Irmãos, este livro aqui não é um livro qualquer. É extraordinário. É a palavra de Deus. Não dá para a gente entendê-la intelectualmente. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos desse entendimento, dessa compreensão que vem do Espírito. Não é uma compreensão dada pelos homens, mas é dada por Deus aos homens. Quem dá a compreensão é Deus. Eu espero que hoje à noite você esteja sendo incomodado, interessado em saber mais, em aprender mais, em conhecer mais sobre Deus, as suas características, as suas qualidades, que tanto nos beneficiam. Vamos orar nesse momento. Agradecemos, ó Deus bendito, esse nosso tempo de estudo da Tua Palavra. Que possamos valorizar esse momento que nós temos, esse tempo, não sei por quanto, de um número de tempo, ainda teremos essa liberdade para nos reunirmos e ouvirmos a Tua Palavra sem impedimento algum. Agradecemos pelo privilégio. Nos ensine, ó Deus, sobre aquilo que diz respeito ao caráter do Senhor, que está na palavra, que é a palavra do Senhor. Chamou muito a minha atenção quando Jesus diz Pai justo. Raramente a gente encontra alguém na sua oração mencionando assim, mas o Senhor é o Pai justo. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Bendito seja o Senhor eternamente. Por minha alma, que eu venha bendizer o Senhor com todo o meu ser, não me esquecer dos seus benefícios. Obrigado pelo cuidado, pela compaixão, a misericórdia do Senhor. O Senhor não tem desistido de nós. Muitas vezes nós ficamos no fundo do poço. Parece que estamos sendo vencidos pela nossa natureza pecaminosa, pela nossa rebeldia, mas ainda assim o Senhor trata conosco, nos disciplinando, nos corrigindo, porque o Senhor visa o melhor, e o melhor está no Senhor. Abençoe esta igreja, ó Deus, abençoe os irmãos, que eles entendam que mesmo sendo fracos, miseráveis pecadores, temos conhecido um Deus que é grande, grande é o Senhor, um Deus que é digno da nossa adoração, do nosso louvor, um Deus que é capaz de levantar o abatido, aquele que está prostrado, e levá-lo a andar em novidade de vida. Que tenhamos a bênção, a providência e o agir do Senhor. E oramos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Tenham todos uma ótima semana.